Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos em mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de pensar um pouco sobre a situação que estamos vivendo, época de pandemia, época de dificuldade, lembrando de uma palavra do Senhor do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu num tempo em que o povo de Deus começou a questionar, inclusive no capítulo 40, eles disseram: o Senhor não se interessa por nós, o Senhor esqueceu das nossas orações, ou Ele não está olhando para a nossa situação. Eles estavam angustiados por causa de lutas, dificuldades, e nós, à semelhança do povo de Deus do Antigo Testamento, corremos o risco de também desanimar, pensar que Deus não está ouvindo as nossas orações ou que Ele não se interessa por nós. Mas não é verdade. Deus nos ama, Deus se interessa por nós, Deus ouve as nossas orações, Deus cuida de nós. Por isso Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso culto. Eu gostaria de meditar em Isaías 46, a partir do versículo 3, nós lemos o seguinte: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Deus está dizendo a Israel e também diz a nós que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós desde que fomos concebidos. O Senhor nos fez, o Senhor nos sustentou já no ventre materno, e desde os nossos primeiros momentos em que respiramos o fôlego da vida, Deus está conosco, Deus cuida de nós, Ele nos carrega, Ele nos sustenta. Nos momentos mais difíceis ou quando passamos por lutas, nós percebemos que o Senhor nos leva e Ele nos ajudou a atravessar. Quando nós olhamos para o nosso passado, para a nossa história, nós poderemos ver a mão de Deus, os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa família. Por isso, Israel, aqui representado por Jacó, está sendo desafiado a olhar para a sua história, para o seu passado. E Deus diz: olha, eu estive com vocês desde que vocês se tornaram uma nação. Eu estou com vocês e eu estarei com vocês também no futuro. É o que Deus também nos diz nesta hora. É o que Deus nos lembra através da sua palavra, que no nosso passado Ele esteve presente cuidando. Neste momento, Ele está conosco. A palavra de Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, mas também até a consumação dos séculos. O futuro, nós podemos ter certeza que nós viveremos com Deus, Deus conosco, e nós caminhando com Ele na presença do Senhor. E aqui diz: eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Esta é a palavra do cuidado do Senhor para conosco. Mas seguindo adiante, o texto diz: com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam ourives para transformar isso num deus, inclinam-se e o adoram, erguem no ombro e o carregam, põem-no em pé e em seu lugar ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer, embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham isso no íntimo, ó rebeldes. Aqui Deus nos lembra que só Ele
é o Deus soberano, só Ele é o Deus que age por nós. E Ele está aqui falando dos deuses, dos ídolos da Babilônia, dos deuses falsos que os povos faziam, os seus ídolos carregavam de um lugar para outro, ali colocavam, pensando que dessa forma teriam proteção. Mas Deus diz, eles não ouvem, eles não agem, não se mexem, aonde esses ídolos são colocados, ali eles ficam. Então ele diz, a quem vocês querem me comparar? Ou seja, não existe outro Deus como nosso Deus. E no versículo 9, ele fala categoricamente, dizendo, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. E mais do que isso, nós podemos dizer, Deus meu, Senhor meu, como o salmista disse, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele a quem nós chamamos do nosso pastor. Quando nós exclamamos dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é quem me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é quem me leva a águas de descanso, águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, nós podemos também, em tempo de pandemia, ficar em paz, louvar a Deus, exaltá-lo, adorá-lo, porque não existe Deus como o nosso Deus, e Ele cuida de nós. Mas o profeta continua, e no verso 10, ele diz, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. E no versículo 11, ele diz, o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus, em sua soberania, é um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra em todos os aspectos. Os propósitos que Ele tem para a humanidade, os propósitos que Ele tem para a nossa igreja, para nossas famílias, para cada um de nós individualmente, Ele cumpre. Os sonhos do Senhor, podemos assim dizer, sobre nossa vida se cumprem. Ele é um Deus fiel, havendo dito, Ele o fará. Havendo prometido, Ele cumprirá. Então nós podemos confiar na palavra do Senhor, e nós vimos na história da salvação, que aquilo que Deus havia prometido, Ele cumpriu. Jesus Cristo veio de acordo com a promessa do Senhor, mas a promessa de que Ele está conosco, o Espírito Santo caminha conosco, Jesus nos fortalece a cada dia, ela é verdadeira e ela é fiel, porque aquele que prometeu é fiel. Portanto, podemos confiar, podemos descansar que nenhum dos propósitos do Senhor podem ser frustrados. E Ele diz, através do profeta Jeremias, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de fazer-vos mal, pensamentos de prosperidade, de dar-vos o fim que desejais. Portanto, meus irmãos, renovemos a nossa confiança, renovemos o nosso amor, a nossa dedicação ao Senhor. Não desanime, não deixe a sua fé esmorecer, esfriar em tempo de pandemia. Lembre-se, o Deus que te salvou, Ele está cuidando de você. O Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa, e Ele age em nosso favor. Não existe outro igual. E Ele é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra, que cumpre as suas promessas. Coloque-se diante do Senhor. Nesta hora, eu quero orar por você ainda. Pai eterno, muito obrigado,
porque a tua palavra, ela nos renova espiritualmente, renova a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor esteja estendendo a sua mão sobre cada um dos teus filhos. Abençoe toda a família Batista Nova Jerusalém. Abençoe todos quantos estão acompanhando esta reflexão, esta palavra. Pai, que o teu Espírito Santo venha abençoar, renovar o ânimo, a alegria, a confiança, e que possamos viver na dependência do Senhor, agradecidos, sabendo que o Senhor cuida de nós, que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor nos abençoa. Abençoe assim o teu povo e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.